Olá, seja muito bem-vindo, Adorane Pereira, bom dia. E vamos falar dos acontecimentos econômicos que nós temos para essa semana e a direção dos mercados internacionais. Essa é a última semana de divulgação de resultados em massa para a economia americana, então aí nós esperamos uma boa volatilidade para os mercados e também temos a divulgação das taxas de inflação do mês passado. Então isso é algo que será muito importante para definir aí a direção dos mercados. Um olhar muito atento para o dado de inflação norte-americano, que será divulgado na sexta-feira, e também para a divulgação aqui do mercado brasileiro, que será divulgado na quarta-feira. O mercado brasileiro teve uma disparada na inflação no último trimestre, foi bem acima da média, eu vou mostrar isso nos gráficos, e isso pode ter um impacto significante no dólar, além de toda a parte da ingerência econômica, do risco país que faz com que o dólar suba. Se a inflação começar a subir, se nós tivermos aí uma tendência de alta, uma retomada de tendência de alta para a inflação, isso também terá um impacto significativo no dólar. Uma outra questão é que as eleições norte-americanas também estão se aproximando para a eleição ali dos senadores e dos deputados federais ali do Congresso norte-americano. E há uma forte preocupação em que os democratas retomem uma das casas ali do Congresso. Se isso acontecer, há também uma preocupação com maior regulamentação nos mercados, como é esperado, e também de uma realização da economia americana. Então, isso acontecerá em novembro. É muito importante você se prevenir disso. Então, para quem ainda não tem um hedge na carteira, para quem ainda não tem uma put, por exemplo, é importante começar a pensar em comprar. E aí, se você tiver alguma dúvida quanto a isso, pode mandar um e-mail aqui que nós te ajudamos a fazer essa proteção de carteira. Mas há uma previsão de realização aí da economia americana caso isso ocorra, tá bom? Então, vamos dar uma olhada aqui no meu computador. Eu separei uma imagem que eu achei muito interessante, que é essa aqui. Eu gostaria de mostrar apenas como curiosidade. Aqui está a divisão do Congresso norte-americano, né, da Câmara norte-americana. E veja como você tem definido aqui um partido republicano, um partido democrata e pronto, né? E olha a pluralidade aqui no Congresso brasileiro. Aqui nós temos as chapas que são do governo, independentes e a oposição, mas nós sabemos que isso aqui muda bastante de acordo com quem está no poder. E essa estrutura aqui favorece ainda mais que você tenha a corrupção no governo, né? Diferente dessa situação aqui. E quando nós temos essa divisão aqui, isso é muito claro e eficiente, né? Porque essa divisão tem muito a ver com a linha de pensamento econômico, né? Que são duas também. Nós não temos duas as principais, eu digo. Nós não temos tanta diferença em linhas econômicas, por exemplo, e de gestão, para ter uma pluralidade como é aqui no Brasil. Então, aqui é basicamente uma menor participação do governo do lado dos republicanos e do lado dos democratas uma maior participação do governo. No Brasil, eu vejo muita discussão de se um lado faz política social ou se é o outro lado que faz política social, e na realidade isso é uma discussão errada, porque a política social tanto democratas quanto republicanos devem fazer, e o que está em discussão aqui é se há uma maior participação do governo ou não. Então os democratas estão em minoria, não tem nenhuma das casas do Congresso e vão tentar retomar aí uma das casas em novembro, tá bom? A outra coisa que eu gostaria de mostrar antes é essa questão da alta da inflação no mercado brasileiro. Então vejam, a inflação vinha caindo, né, vinha ficando estável, é essa linha azul aqui, e aí agora nesse último mês disparou para cima dos 4% aqui, né, e essa é a maior preocupação. Por quê? Nos modelos de precificação de câmbio, ó, você pode ver a linha preta é o câmbio,
Tá vendo? E sempre que a inflação sobe, há uma tendência do dólar subir. Nós temos uma fórmula matemática que você relaciona câmbio com inflação, e aí nós temos aqui o dólar contra o real subindo também, o real contra o dólar, perdão, quando a inflação sobe. Agora olha o que aconteceu nesse último período. Houve uma divergência nesse movimento, né? O dólar se manteve alto devido ao risco país e a inflação caiu. E deveria ter acontecido o contrário, o dólar deveria ter caído junto com a inflação, porque a inflação caindo significaria que a moeda brasileira estaria ganhando força, ou melhor dizendo, perdendo menos força do que deveria perder. Mas não, houve uma divergência. Agora, se essa inflação começar a subir, tiver uma alta aqui acentuada, a previsão é que o dólar também continue subindo. Então essa aqui é uma preocupação para a relação cambial aí entre o real e o dólar. Então, falando aqui agora dos índices, né? Voltando a falar da economia americana, nós temos aqui a tendência de alta no S&P 500, que nós havíamos previsto ali na semana passada, sem volatilidade. O mercado, as bandas de Bollinger começam a se aproximar. Aqui embaixo, o ADX caindo, que é a linha cinza, mostra um enfraquecimento na tendência. E como nós falamos, a aproximação das eleições norte-americanas para o Congresso fazem com que haja uma preocupação no mercado e nós podemos ter alguma realização nesse sentido aqui. Algo similar ao que houve no passado, em meados aqui de fevereiro. E se isso acontecer, é um motivo de alerta, né? Porque nós estaríamos quebrando essa tendência de alta. Nós estaríamos saindo desse padrão, inclusive um padrão de longo prazo, né? Caso ele rompa para baixo aqui essa linha de tendência de alta, é um sinal para uma correção, para uma forte correção dessa tendência de alta aqui de um longo prazo, tá bom? Então, se você ainda não tem hedge em carteira, é um motivo para nos contatar aqui para fazer esse hedge. Para o Dow Jones, o movimento é muito similar também. Nós esperamos as mesmas questões aí do que para o S&P 500 também. Então, se tiver uma correção forte aqui, e aí o que vai acontecer aqui com o ADX? Ele vai subir a linha cinza, mostrando que a tendência volta a ficar forte, e a linha vermelha vai cruzar para cima da linha verde. Então, seria um alerta para o início de tendência de baixa. E aí, se os democratas ganharem uma das casas ali no Congresso, pode ser que o S&P inicie uma correção mais longa, precificando possíveis taxações que eles venham a fazer no mercado. E existe uma preocupação também de taxações dos democratas no mercado de tecnologia e no mercado financeiro. Então, o setor de bancos e o setor de tecnologia poderiam sofrer mais do que os setores industriais com essa questão. Então, por enquanto, tendência de alta, os ativos vão perdendo volatilidade, mas é interessante que você comece a se proteger desses outros eventos. Um sinal que nós podemos ter de realização também, eu sempre gosto de comparar aqui bolsa com a renda fixa, então o TLT é a renda fixa, são os candles coloridos, e o S&P 500 é o azul claro aqui, que representa o mercado, a bolsa de valores. O TLT subindo, né, fazendo esse movimento aqui, vou fazer uma linha de tendência no TLT. Então o TLT subindo, nós teremos também uma realização do S&P 500 aqui. E às vezes o TLT dá esse sinal antes do S&P realizar. Então pode ser que o S&P se sustente aqui e o TLT já suba, e aí você tem tempo para tomar a decisão já para ter essa confirmação desse movimento de correção, tá bom? Falando um pouco de EWZ, então a bolsa brasileira continua corrigindo o último movimento de queda que fez, saiu da tendência, por enquanto mostra uma reversão para a tendência de baixa. Só que lembra do dado de inflação que eu acabei de mostrar aqui, subindo? Se a bolsa sobe, se a bolsa brasileira sobe
com inflação subindo e câmbio subindo e dólar subindo, ou seja, se nós tivermos alta aqui na Bolsa Brasileira e a inflação estiver subindo e o câmbio aqui também estiver subindo, esse ganho na Bolsa, ele não é real. Ele não é inteiramente real, 100% real. O que acontece é que o mercado está precificando essa alta que nós estamos tendo nos preços e no dólar. E na realidade isso é maléfico, porque é uma tendência de alta ilusória. Você pensa que está ganhando dinheiro, mas na realidade não está ganhando dinheiro. Seu dinheiro está sendo corrigido apenas, né? Então, tomem cuidado com esse movimento de alta no mercado brasileiro, com alta também da inflação e alta no dólar. Isso aconteceu recentemente na Argentina. Eu mostrei em alguns vídeos passados, no e-mail passado também, que nós tivemos uma forte alta na bolsa, ali, um forte bull market, mas isso é apenas uma correção dos preços, ou seja, o valor das empresas está mudando devido à inflação e aí a bolsa corrige e o câmbio estourou também. O câmbio subiu bastante lá e existe um problema quanto a isso, tá bom? O dólar por enquanto se mantém ali no suporte dos 3,60. Esse aqui é o inverso do dólar, né? Então ele custa aqui quantos dólares custa R$1? Então custa 0,27 centavos, né? 27 centavos de dólar custa R$1. E aí se você fizer 1 dividido por esse ativo aqui, ó, 1 dividido por 0,27, olha lá, 3,70. Então, esse aqui é o suporte que o dólar está ainda sentindo. Ele tem um outro suporte nos 3,60 e vamos esperar para ver como é que o câmbio irá se comportar. Depende muito da inflação, depende muito das eleições brasileiras também e depende também ali da recuperação também americana, da inflação americana também. Tá bom? Eu espero que tenham gostado. Se tiverem qualquer outra dúvida, nos mande uma mensagem que será um prazer responder. Eu fico por aqui, um forte abraço e até logo.